antigos, quando o mundo era governado por reis e seu destino decidido em campos de batalha, Arcon se destacou como um líder destemido. Rei de Laceron, uma cidade fortificada, Arcon era venerado por sua bravura e sabedoria. Suas terras sempre foram alvos de cobiça, mas nenhum inimigo foi tão temível quanto o imperador Ragnon. Com um exército de mais de 1 milhão de soldados, Ragnon estava determinado a subjugar Laceron pela força. Os cavaleiros de Arcon, leais e destemidos, se prepararam para a batalha inevitável. Eles eram apenas 50.000, mas cada um deles era capaz de se igualar a 20 homens em coragem e habilidade. Quando as forças de Ragnon finalmente cercaram Laceron, pânico e destruição tomaram conta. As muralhas da cidade tremiam sob o peso da artilharia inimiga, e o povo clamava por salvação. No entanto, Arcon tinha um plano. Ele sabia que a escala da batalha exigia mais do que apenas força bruta. Em um movimento astuto e inesperado, com a estratégia meticulosamente trabalhada, Arcon liderou um contra-ataque feroz. Utilizando o terreno a seu favor e a coragem incansável de seus cavaleiros, Arcon virou a maré da guerra. A batalha que se seguiu foi de uma intensidade indescritível. Os sons do embate eram ensurdecedores enquanto Arcon e seus homens lutavam bravamente, como leões defendendo sua terra. Cada golpe parecia ecoar com a determinação de um reino inteiro. Apesar de estarem em menor número, a habilidade dos cavaleiros de Laceron e a liderança de Arcon transformaram a impossibilidade em esperança. Para saber o desfecho desta batalha épica e como o lendário rei Arcon enfrentará o próximo movimento de Ragnon, apoie nosso canal e nos ajude a atingir 100 inscritos. Nos primeiros raios de sol, o castelo de Laceron surgia imponente sobre a colina, cercado por nuvens de poeira levantadas pelo numeroso exército de Ragnon. Por dias, as muralhas resistentes resistiram ao cerco implacável, enquanto Arcon e seus valorosos guerreiros se preparavam para o ato final de defesa. Arcon, o líder dos defensores de Laceron, era um homem de grande estatura e coração resoluto. Ele se movimentava pelas paredes do castelo, observando os inimigos com um olhar aguçado e uma calma feroz que inspirava seus soldados. Sabia que para romper o cerco precisaria de mais do que apenas bravura. Enquanto as forças de Ragnon atacavam incessantemente, seus soldados começavam a se desgastar. Era evidente que Ragnon subestimara a resistência de Laceron. Na 20ª manhã do cerco, a neblina era espessa no vale, mas por detrás dela, Arcon orquestrava seu ousado contra-ataque. Com um sinal silencioso, Arcon soltou suas flechas nas primeiras fileiras inimigas, enquanto tropas escondidas nas florestas ao redor investiam contra os flancos de Ragnon. Pegos de surpresa, os soldados inimigos se viram encurralados entre as muralhas e os atacantes emergentes. A luta que se seguiu foi brutal. Arcon e seus guerreiros, movidos pela determinação de defender Laceron a todo custo, lutavam como leões, encurralando e desmantelando o exército inimigo. O som das espadas se entrelaçava com os gritos de coragem e agonia. Ragnon observava o caos se desenrolar com um misto de raiva e frustração. Percebeu que sua estratégia precipitada não apenas fracassara como também custará a vida de quase 80.000 de seus soldados. Diante desse revés, ordenou um temporário recuo. A ordem de reorganização trouxe uma nova tensão à planície, deixando claro que a batalha por Laceron estava longe de terminar. A retirada deu a Arcon e seus homens um suspiro de alívio, mas também o prenúncio de novos desafios. Sabiam que a vitória não estava garantida, e que Ragnon, agora mais cauteloso, poderia retornar com ainda mais força. Entretanto, a defesa heroica de Laceron havia plantado uma semente de esperança e determinação entre os defensores, que se preparavam para o que viesse a seguir com renovada coragem.
Na noite escura sob a luz da lua, o Imperador Ragnon se aposentava em sua tenda real, seus pensamentos girando em torno da invasão iminente a Laceron. Durante 2 dias, ele se manteve em silêncio, permitindo que a tensão crescesse entre seus homens, um estratagema calculado para instigar o medo e a expectativa. Agora, ele estava pronto para agir. Ragnon se levantou, sua presença imponente causando calafrios na espinha dos mais fracos. Ele chamou seus conselheiros mais próximos e, com uma voz firme, ordenou que seus 20.000 estrategistas delineassem um plano infalível para derrubar as lendárias muralhas de Laceron. Dentre eles, destacavam-se os temidos Cavaleiros de Malta, mestres tanto na arte da guerra quanto na tecnologia. Esses guerreiros, formados em uma era de ciência e magia, eram conhecidos por seu invencível dom de subjugação. Eles não apenas brandiam espadas, mas também comandavam as máquinas de cerco de última geração. Enquanto isso, em Laceron, Arkon, o general encarregado da defesa, estava ciente da tempestade que se avizinhava. Ele conhecia a reputação dos Cavaleiros de Malta e do próprio Imperador Ragnon. No entanto, ao contrário de muitos de seus comandados, Arkon tinha um plano próprio. Ele percebeu que a força bruta não seria suficiente para conter o ataque. Em vez disso, Arkon escolheu se concentrar na astúcia e em táticas defensivas inovadoras. Ele mobilizou seus homens para preparar armadilhas engenhosas nos arredores da cidade. Seu objetivo não era deter, mas desviar e desorientar as forças do Imperador. Quando o sol nasceu, com suas longas sombras anunciando o início do conflito, a atmosfera estava carregada com uma tensão quase tangível. O estrondo dos tambores de guerra do exército do Imperador ecoou pela planície, sinalizando o início da marcha. O destino de Laceron pendia na balança. Seria o plano de Arkon suficiente para deter o avassalador poder do Imperador Ragnon e seus cavaleiros implacáveis? Ou a cidade cairia, como tantas outras, diante da força combinada de estratégia e tecnologia que estava prestes a desabar sobre eles? Apenas as horas seguintes revelariam o desfecho desta batalha épica, onde coragem e inteligência se enfrentariam em um teste final de resistência e inovação. Na longínqua cidade de Laceron, um frenesim tomava conta de seus habitantes. A oeste do imponente castelo medieval, ameaças de destruição pairavam. Os Cavaleiros de Malta, conhecidos por suas habilidades incomparáveis em batalha e por suas máquinas destrutivas, estavam a poucos momentos de iniciar um cerco sem precedentes. Arkon, o líder resoluto de Laceron, havia organizado sua força de defesa, composta por pouco mais de 32.000 bravos guerreiros, em uma linha defensiva diante das muralhas prestes a serem invadidas. A tensão era palpável. Todos em Laceron sabiam que o confronto que se aproximava não era um embate comum. Seria um confronto lendário, como o mundo jamais havia testemunhado. Os estandartes tremulavam enquanto os soldados assumiam suas posições, fitando o horizonte, aguçando seus sentidos para o iminente ataque dos Cavaleiros de Malta. Contudo, no momento mais sombrio, quando tudo parecia condenado ao fracasso, uma visão inesperada surgiu à distância. Duas forças inimagináveis, inimigos históricos, uniam-se para defender Laceron. As grandiosas forças de Mortaka e Eldoria apareceram, resplandecentes, com suas bandeiras ao vento e tropas bem ordenadas. Galara, o sábio rei de Eldoria, juntara suas armas com Vartion, o destemido rei de Mortaka, trazendo aproximadamente 130.000 combatentes em ajuda a Arkon. A união dos reinos Mortaka e Eldoria era algo que ninguém poderia prever.
Dois reinos historicamente antagônicos, agora irmanados pela causa maior de proteger Lacerum da destruição inexorável que os Cavaleiros de Malta ameaçavam trazer. Nos olhos de Arco, lágrimas de alívio misturavam-se à bravura inabalável. Ali, na entrada de seu reino, uma nova história de aliança e coragem começava a se desdobrar. Com forças revitalizadas e alinhadas, o campo de batalha estava pronto para testemunhar um embate entre titãs. Enquanto o sol se erguia lentamente, os exércitos unidos preparavam-se para mudar o curso da história. Arco, Galaran e Van Artion liderariam seus homens numa batalha retumbante que definiria o destino de Lacerum e provaria que a união, até mesmo entre os mais improváveis aliados, pode superar qualquer ameaça. Era hora de fazer jus ao valor e ao espírito indomável dos filhos de Lacerum. Na vastidão das Terras Encantadas, onde se estendiam os reinos de Lacerum, Mortaca e Eldoria, um vento sombrio sussurrava as promessas de destruição. O Imperador Ragnar, soberano do vasto Império Galarra, avançava com seu colossal exército de 900.000 soldados, ameaçando consumir tudo em seu caminho. Os rumores de sua marcha ressoavam como trovões, predizendo um final trágico para aqueles que se interpusessem. Sabendo que Lacerum estava prestes a cair, os reis de Mortaca, Eldoria e Lacerum decidiram unir forças, compondo uma aliança improvável, mas necessária. Seu exército combinado, somando 170.000 soldados, era pouco frente à força esmagadora de Ragnar. No entanto, eles sabiam de um segredo simples, mas poderoso: mesmo um gigante pode ser ferido pela queda de uma pedra. Em seu salão de guerra, os três reis traçaram planos intricados e engenhosos. Eles sabiam que uma batalha direta seria suicida, então recorreram à estratégia e astúcia. Decidiram enviar uma mensagem a Ragnar, uma última jogada para tentar evitar o inevitável confronto. Ragnar, grande imperador do vasto império, começava a mensagem. Bem sabemos que não podemos te derrotar em combate. Mas asseguramos que destruir nossos reinos te custará 1/3 de todo o teu exército. Esta guerra, mesmo vencida, deixará tua força debilitada contra qualquer outro que ouse te desafiar. A mensagem chegou a Ragnar, que a leu com desdém. No entanto, seus conselheiros, sábios e cautelosos com os murmúrios das consequências, começaram a ponderar o custo real de tal vitória. Reuniram-se em conselhos secretos, calculando os riscos e pesando as palavras dos reis aliados. Um deles, o mais velho e respeitado, finalmente se dirigiu ao imperador: Majestade, mesmo os mais poderosos reis têm tombado por subestimar os riscos. Uma vitória vazia poderá fragilizar nossas defesas contra inimigos dormentes que aguardam pacientemente suas oportunidades. Ragnar, embora implacável, não era tolo.
Ele percebia a sabedoria nas palavras do seu conselho. Talvez pela primeira vez, a hesitação agitou-se em seu interior. Afinal, o império não é construído apenas pela força, mas também pela prudência nas decisões. Assim, ao ponderar os riscos e os custos de sua conquista ansiada, Ragnar decidiu convocar um emissário aos 3 reis da aliança. Uma trégua deveria ser negociada. Talvez houvesse um caminho onde o poder e a paz pudessem coexistir, poupando homens, terras e sonhos de aniquilação total. O destino dos reinos estava em um frágil equilíbrio, mas nas mãos de líderes dispostos a dialogar, sempre haveria esperança de um futuro mais brilhante. As colinas ao redor do campo de batalha foram tingidas de vermelho pelo entardecer, e a tensão pairava no ar. Arkon, Vartion e Galar estavam reunidos, os rostos marcados pela preocupação. Em expectativa, os 3 líderes aguardavam a resposta de Ragnar, o temível imperador. Eles haviam enviado uma mensagem clara, tentando evitar mais um confronto sangrento, mas temiam que a batalha fosse inevitável. Súbito, no horizonte despontam rufares de tambores e toques de buzinas. Os 3 guerreiros trocam olhares de alarme, preparando-se para o embate final. Contudo, logo percebem algo diferente. O som não é de guerra iminente, mas de retirada. Atonitos, assistem ao exército de Ragnar recuar em uma manobra inesperada. O próprio Ragnar lidera a marcha, levando seus soldados para longe de Laceron. Apesar da vitória aparente, uma inquietação paira sobre eles. A retirada não afasta o perigo, Ragnar fora, mas sua ira e desejo de vingança certamente conspirarão nas sombras. No entanto, naquele momento, a exaltação predomina. Laceron se levanta novamente com a ajuda dos reinos aliados de Mortaca e Eldoria. Esses laços são reforçados através de uma aliança mútua, um tratado militar que promete nunca mais permitir que a tirania subjugar seus povos. O pacto fomenta segurança e camaradagem, formando a recém-criada Liga de Óleo. Em pouco tempo, outros 14 reinos se unem à causa, solidificando a defesa contra ameaças futuras. Nesse espírito de união e força, convido você a se inscrever no canal Future. Vamos juntos fortalecer nossa comunidade e alcançar a meta de 100 inscritos. Sua participação é fundamental para continuarmos criando conteúdos incríveis.